Alguma coisa acontece com meu coração. É quando eu estou lá na Avenida São João. Olá, pecadores, CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, pecadores em geral. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, o especialista em pecadores CCBistas e graduando para comportamento dos ditos cujos. Comportamento humano. Olha aqui, ó. Conselho grátis. Conselho grátis. Aqui no canal do Cavaleiro. Olha, para você entender Bíblia, você tem que lê-la bastante. Toda. Afinal de contas, se você se diz cristão e não lê a Bíblia, que porcaria de cristão é você? Cristão não, crente. Se diz crente e não lê a Bíblia. Uma vez que você leu, tem que fazer, né? Porque você lê, entende, tem que praticar a Bíblia. Porque ler a Bíblia, teólogo, até ateu lê a Bíblia. E por que ateu lê a Bíblia? Ateu lê a Bíblia mais do que muito crente. Por quê? Para quê? Para depois ficar refutando os tais cristãos, os tais religiosos. Tá pensando que ateu não lê a Bíblia? Não, tem muito ateu que lê a Bíblia, rapaz. Teólogos idiotas. Mas lê a Bíblia. Muita gente lê, mas não pratica. Agora eu vou falar aqui com você, que é seguidor aqui do canal do Cavaleiro, e você tem intenção na vida eterna, e você quer. Então o que você tem que fazer? Você tem que ler a Bíblia e entender contexto. Entender contexto. Por exemplo, entender Babilônia. Por que aqui na Bíblia fala da arrogância de Babilônia, da soberba dos caldeus? Caldeus era o povo que habitava na Babilônia. A Síria, que esses aí foram antes dos reis persas, sabe? Então por que a Bíblia fala da arrogância e da soberba de Babilônia? Porque Babilônia, eu vou te mostrar aqui como era Babilônia, sabe? Eu vou lhe mostrar como era a Babilônia. Olha aqui, ó. A Síria possuía várias cidades importantes. A Síria é o país, nação. Entenda o contexto aqui, para depois, quando você ler a Bíblia, você se lembrar do canal do Cavaleiro CCB, aí você fala assim, bem que o Cavaleiro falou lá. Aí você, aqui ó, a Síria, o país, a nação, possuía várias cidades importantes, mas Babilônia é a mais célebre e a mais forte de todas. A mais célebre por quê? Porque a Babilônia era a joia da coroa, é onde estava o Didim, era a capital, era mais badalada, lá estava tudo. Babilônia é aquela que tinha o jardim suspenso, sabe? Então Babilônia era uma espécie de São Paulo. São Paulo, se lançar um produto no Japão, para onde é que vem primeiro? Para São Paulo. Para onde é que vem primeiro? São Paulo, depois Brasília, depois Rio de Janeiro. Brasília porque tem funcionário público e dinheiro. Então Babilônia era onde tinha noitada, balada. Sabe? Era lá. Então Babilônia era a cidade capital. Mas Babilônia é a mais célebre e a mais importante de todas. Ali os reis do país, haviam fixado residência desde a destruição de Nínive. Nínive é lá também. Ali, as quebradas ali. Uma cidade forte que está no profeta Jonas. Olha, está no profeta Jonas. A cidade, situada numa grande planície, forma um quadrado com 120 estádios de cada lado. Planície, quadrado. É de uma tal magnificência que não conhecemos outra capaz de com ela comparar-se. Um fosso largo, profundo e cheio d'água circunda-a, erguendo-se diante de uma muralha de 50 côvados de rei. De espessura, o côvado do rei é 3 dedos maior que a do homem. O que quer dizer um fosso? Um fosso é que era uma cidade, e um fosso é um rio artificial cavado pelos homens, o quê? De 50 metros de largura, cheio d'água. Porque eles desviaram as águas do rio e para fazer um rio artificial para proteger a cidade, que naquele tempo era cavalo e ninguém vai invadir uma cidade de cavalo. O cavalo não vai passar na água, né? O rio era um fosso, o fosso era um rio que 50 de largura
Então o cavalo não vai nadar ali. Então, para você invadir a cidade, você tem que ter uma marinha. E não era o caso ali, porque a cidade estava numa planície, não estava no mar. Então, vai entendendo por que a Babilônia era arrogante. Cercada por água. E depois do fosso, se você chegasse com um exército, você tinha que atravessar o rio, que era cercada de rio. Aí, se você passasse pelo rio, você tinha que passar por 2 muros, um muro e antemuro. Na Bíblia está muro e antemuro, sabe? Um muro muito alto e o outro. Então, você tinha que ter exército, rapaz, para tomar Babilônia. Que era impossível tomar Babilônia. Assim, a olhos nus assim, você olhasse assim, era impossível tomar Babilônia. Olha, Vem a propósito acrescentar, ao cabo de dizer, o emprego que se deu à terra retirada do fosso circular e de que a maneira foi construída a muralha. Então eles cavaram o rio artificial e com a terra fizeram os tijolos para construir o muro. À medida que os construtores cavavam o fosso, convertiam a terra em tijolos. Boa ideia, né? E quando já haviam reunido uma grande quantidade destes, levaram-nos ao forno. Em seguida, à guisa de cimento, utilizavam betume quente e de 30 em 30 camadas de tijolos punham redes de caniço entrelaçados. Construíram perfeitamente, por esse processo, as bordas do fosso. Passaram as bordas. Cimentaram o rio. Sabe? Não por dentro, do lado assim. Aqui. Passaram em seguida para as muralhas, construindo-as da mesma maneira. No alto e nas bordas da muralha, ergueram-se torres de único andar. Torres nessa torre de guarita, de prédio, de residencial, não. É torre larga e grande, velho. Que cabe gente lá, várias pessoas lá dentro. Cabe lá soldados de lança, flecha, sabe? É torre de guarnição, de exército. Não é torrinha de prédio de condomínio, não. Umas diante das outras, entre as quais havia espaço suficiente para andar. Entre uma torre e outra, porque o muro era muito largo, entre as quais, está na Bíblia, entre as quais havia espaço suficiente para dar passagem a um carro puxado por 4 cavalos. Um carro puxado por 4 cavalos passava entre as torres e fazia manobra ainda, hein? Você vê que o muro era alto. 100 portas de bronze maciço completavam a monumental obra. A 8 dias de Babilônia fica a cidade de Is, situada à margem de um pequeno rio do mesmo nome, e que desemboca no Eufrates. Esse rio arrasta em suas águas grande quantidade de betume, o mesmo utilizado para cimentar os muros de Babilônia. O próprio rio tem o produto. O rio Eufrates nasce lá na Armênia. O Eufrates corta a cidade pelo meio, dividindo-a em 2 quarteirões. O rio é grande, profundo e rápido, vem da Armênia e desemboca no mar Eritreu. Algumas das muralhas formam verdadeiros cotovelos sobre o rio e é desse ponto que parte um muro de tijolos, bordejando o Eufrates. As casas são de 3 a 4 andares e as ruas retas e cortadas por outras que vão até o rio, que vão ter ao rio. Frente a estas últimas abriram-se no muro que corre ao longo do rio pequenas portas por onde se desce até as margens. Há tantas portas quantas ruas travessais. O muro exterior serve de defesa. Esse muro aqui serve de defesa. Olha, tem um fosso, o exército tem que passar pelo fosso, tem que passar por esse muro. O interior não é menos resistente, ou seja, ainda tem outro muro que não é menos resistente do que esse, porém mais estreito. A parte central dos 2 quarteirões é digna de nota. No primeiro encontra-se o Palácio do Rei, cujo recinto vasto se acha bem fortificado. No outro, o templo consagrado a Júpiter, Belo, cujas portas de bronze ainda hoje subsistem. Os deuses de Babilônia. É um quadrado com 2 estádios de largura, no meio do qual se ergue uma torre maciça de um estádio de comprimento. Estádio é
é uma medida. Com que media um negócio lá? É um estádio. Tem na Bíblia também. Por outro, de largura. Notificação. Né? Sobre essa torre eleva-se outra, e sobre essa segunda, outra ainda. E assim por diante, até completar 8. Do lado de fora construiu-se uma escada em caracol, que dá acesso a outras torres. Essa escada é provida de postos de parada, com cadeiras para descanso dos que sobem. Você vê que é tudo gigantesco, é coisa de exército. Na última torre encontra-se uma grande capela. Você vê que a torre tem uma capela. E nesta, um amplo e bem guarnecido leito. Tendo ao lado uma mesa de ouro, não se vê estátuas. Ninguém ali passa a noite, a menos que seja alguma filha da terra, eleita pela divindade, como dizem os caldeus, sacerdote dessa divindade. Deuses. Eu vou pular essa parte aqui dos deuses e vou na outra aqui. Vou pular essa parte aqui. Na parte inferior do templo de Babilônia, a outra capela. Não, vou pular essa parte aqui. Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui. A Babilônia teve um grande número de reis. Em minha história teve um grande número de reis. Os templos de outras duas mulheres. A primeira, aqui vou falar das rainhas. Vou falar das rainhas de Babilônia. A primeira precedeu de 5 gerações. A outra se chamava Semímaris. Foi ela quem mandou construir os diques colossais que tem o Eufrates do leito, que contém o Eufrates no leito, impedindo de inundar os campos como acontecia outrora. A segunda rainha, Nitocris, era mais prudente que a primeira. Entre as suas obras memoráveis destaca-se a seguinte: tendo notado que os medos é um povo perto dos persas, vizinhos persas. É os medos. Tanto que lá na Bíblia está os medos e os persas. Lá, você lembra lá da lei de Daniel lá? É uma lei aprovada pelos medos e pelos persas. Medo é um povo vizinho aos persas. Tornando-se poderosos, não podiam permanecer inativos e iam conquistando... Vou ler de novo aqui. Tendo notado que os medos, o povo, tornando-se poderosos, não podiam permanecer inativos e iam conquistando cidades após cidades. Inclusive Nínive resolveu fortificar, tanto quanto possível, seu reino, prevenindo-se contra qualquer ataque. Foi assim que, como primeira medida de defesa, mandou abrir canais ao norte de Babilônia, de que resultou tornar-se o Eufrates, que atravessa a cidade pelo meio, oblíquo e tortuoso, a ponto de passar 3 vezes por Anderica, burgo da Assíria, e ainda agora os que descem o rio em direção à Babilônia passam pelo referido burgo 3 vezes em 3 dias. Nitocris mandou erguer em seguida, de cada lado da cidade, uma cerca monumental, tanto pela largura como pela altura, mas mais distante, ao norte da Babilônia, a pequena distância do rio, mandou cavar um lago destinado a receber o excesso das águas do Eufrates nas cheias. Esse lago media 420 estádios de circunferência, e quanto à profundidade, sabe-se que cavaram até encontrar água. De tão fundo que cavaram até encontrar água. Esse aqui é um rio artificial, construído, largo e bem fundo, para cavalo e carro não passar. A terra retirada dali serviu para levar as ribanceiras do rio. Terminada a abertura do lago, revestiram-lhe as margens de pedras. Essas 2 obras tinham por fim tornar mais lento o curso do rio, quebrando-lhe o ímpeto por um grande número de sinuosidades, e obrigar os que se dirigiam à Babilônia por via fluvial a fazer várias voltas, forçando-os ainda, no fim do trajeto, a seguir o vasto contorno do reservatório. Realizou Nitocris esses trabalhos naquela parte de seus estados, mais exposta a incursões dos medos, e do lado onde eles dispunham de caminho mais curto para penetrar na Assíria. Tudo isso aqui medida de segurança, para não ser vencido por exército, para não ser atacado pelo exército dos medos. Onde eu estava aqui?
caminho mais curto para penetrar na Síria, a fim de não manter comércio com os assírios. Curto na Síria. A fim de que, não mantendo comércio com os assírios, eles não pudessem tomar conhecimento dos seus negócios. Para não ter espiões, sabe? Prevenir de espiões, cortou as relações. Para não saber dos planos de defesa. Concluídas essas obras, atirou-se a rainha à nova iniciativa. Babilônia está dividida em duas partes, e o Eufrates corta-a pelo meio. Nos reinados anteriores, quando se queria ir de um lado a outro da cidade, era necessário atravessar o rio de barca, o que não deixava de ser muito incômodo. Atendendo a isso, Nitocris, terminada a construção do lago, empreendeu uma obra digna de admiração. Fez talhar grandes pedras e, quando estas estavam prontas, desviou as águas do Eufrates para o lago. Enquanto este enchia, o rio secava. Mandou então revestir as margens, é só fazer uma ponte, não sabia fazer ponte, né? Mandou então revestir as margens de tijolos, assim como as rampas que iam das pequenas portas ao rio. Não conhecia o Debrecht, não mandou fazer. Tivesse feito uma ponte, não precisava desviar a água do rio. Servindo-se de mesmo processo empregada na construção das muralhas. Mandou erguer também no centro da cidade uma ponte de... fez uma ponte aqui. Aqui de madeira. No centro da cidade, uma ponte de pedras ligadas com ferro e chumbo. Durante o dia, passava-se sob peças de madeira quadradas, que eram retiradas à noite, para evitar que os habitantes, andando na escuridão, roubassem uns aos outros. Já tinha ladrão. Sempre teve ladrão, né? Desviadas para o lago as águas do rio, teve início a construção da ponte. Terminada esta, a corrente foi devolvida ao seu antigo leito. O terreno cavado tornou-se um verdadeiro pântano, cuja utilidade os babilônios reconheceram, construindo também uma ponte sobre ele, para utilizá-lo como julgasse necessário. Eis a manobra imaginada ainda por essa rainha. Mandou erguer um mausoléu sobre um dos portões mais frequentados da cidade, com a seguinte inscrição: se algum dos reis que me sucederem em Babilônia vier a faltar dinheiro, se algum dos reis que me sucederem, depois dela, em Babilônia vier a faltar dinheiro, abra ele este sepulcro e lance mão de quanto desejar, mas deve evitar abri-lo por outros motivos, pois se não tiver do dinheiro grande necessidade, poderá arrepender-se disso. Questão de segurança. Sabe? O túmulo permaneceu intacto até o reinado de Dario, este príncipe, indignando-se por não haver ninguém até ali feito uso da porta e de não ter lançado mão do dinheiro em depósito, os habitantes não se serviram da porta para não passar sobre um cadáver. Mandou abrir o sarcófago, encontrando apenas o corpo de Nitocris, com essa inscrição: se não fosse insaciável de dinheiro e ávido de ganho inconfessável, não terias aberto o túmulo dos mortos. Já escreveu uma bronca lá dentro, e escreveu com pedra, né? Foi contra o filho de Nitocris que Ciro lançou suas tropas. Foi contra o filho de Nitocris que Ciro lançou suas tropas. Era o primeiro rei da Síria e chamava-se como pai, Labineto. O grande rei não se pôs em marcha sem levar consigo grande quantidade de víveres e gado. Levou também um carregamento de água do Chops, que corre em direção a Suzã, pois não bebia a outra. A água fervida e depositada em jarros de prata era transportada em carros de 4 rodas, puxados por mulas. Então, essa Babilônia foi tomada por Ciro. Ciro, o primeiro rei da Síria. Da Síria não, dos persas, sabe? Essa mulher aqui é rainha. Só que Babilônia foi tomada por Ciro. Mas não foi no tempo da rainha, foi do filho da rainha. Então Ciro foi o primeiro, o cara que fundou o Império Persa, o primeiro Ciro, que fundou o Império Persa. Era o primeiro rei da Síria, ele chamava-se
O grande rei não se... Já li isso aqui. Levou também já li isso aqui. Olha, Ciro marchando contra a Babilônia. Então, essa era a arrogância de Babilônia. Toda essa segurança. Todo esse trabalho feito de infraestrutura com medo de ser invadida pelas nações inimigas. Tipo, o Ciro, que já estava formando o Império Persa, e outros reinos. E com medo dos medos. O medo que ela tinha do povo, o medo, fez com que a rainha de Babilônia fizesse todas essas obras para não ser vencida na guerra, para não ser subjugada. Tudo isso aqui com medo. Sabe? Isso para se proteger, e aí você via como. Então ela atacava, Babilônia atacava as outras nações, mas ninguém atacava eles. Por quê? Como é que ia vencer uma cidade dessa? Não tinha como vencer. Ciro, marchando contra a Babilônia, chegou às margens de Gindo. Este rio nasce nos montes Marcianos e depois de atravessar o país dos Dardaneus, deságua no Tigre, que passa ao longo da cidade de Iopis e desemboca, por sua vez, no mar da Eritreia. Enquanto Ciro procurava atravessar o Gindo, não pôde fazê-lo em barcas. Um de seus cavalos brancos, considerados sagrados, impelido pelo ardor, saltou na água e esforçou-se para ganhar a margem oposta, mas a forte correnteza arrastou, afogando Ciro. Indignado com a afronta do rio, ameaçou de torná-lo tão fraco que dali em diante até as mulheres poderiam atravessá-lo sem molhar os joelhos. Ficou com raiva do rio. Rei acha que pode tudo, né? Deixa eu ir mais adiante aqui. Assim dizendo, suspendeu a expedição contra a Babilônia, dividindo o exército em 2 corpos. Traçou com uma corda ao longo do rio 180 canais em diversos sentidos, fazendo em seguida cavalos pelas tropas. Conseguiu realizar tão vultosa empresa por haver empregado um número imenso de soldados, mas isso lhe ocupou as tropas durante todo o verão. Ou seja, Ciro desistiu por essa vez. Desistiu. Então, depois eu vou contar como Ciro, o primeiro rei persa, conquistou Babilônia, toda essa cidade imponente. Como Ciro venceu toda essa segurança. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte: por que Babilônia é assim? Por que o Babilônia era arrogante, como a Bíblia fala? Porque quando a pessoa é soberba, arrogante, ela tem um motivo por trás. Ela está escorada, ela tem um testa de ferro, como se fala. Ela está confiada em alguém. Babilônia era soberba, como a Bíblia fala, soberba e arrogante. Os caldeus eram soberbos e arrogantes, confiado no rio, confiado em toda aquela estrutura, em toda aquela infraestrutura de defesa. Eles construíram aquela infraestrutura de defesa, fosso, muro muitíssimos altos, muro antemuro, desviaram coisa do rio, fizeram toda aquela infraestrutura e daí eles ficaram, sabe? Daí eles começaram a olhar as nações do norte, as nações do sul, as nações do leste, as nações do oeste, falaram: e quem que vai vir nos atacar? Então eles ficaram soberbos. Tanto quando eles iam invadir outros territórios, eles tinham consigo essa soberba, porque as outras nações não tinham aquela infraestrutura que eles tinham. Eles eram uma nação segura. Então, por trás da soberba, por trás da arrogância, tem alguma coisa que gere aquilo na pessoa. Tem. A arrogância, a soberba é a consequência. É o resultado. Mas a causa é que ele está por trás dele, que dele tem um testa de ferro atrás dele. Ou é o dinheiro, ou é a infraestrutura. Atualizando hoje, é um departamento jurídico, é o dinheiro, é o conselho dos anciães, é a panela. Isso, a arrogância soberba é o fruto. Mas a raiz da questão tem testa de ferro por trás.
Por isso que Babilônia era o que era. Então, quando uma pessoa é arrogante, é soberba, isso é a consequência. Isso é o resultado. Mas por trás dela, tem o quê? Tem o dinheiro, tem um testa de ferro. Tem coisas por trás dela para dar suporte a ela ser daquela arrogância. Por ela ser arrogante. Tem coisa por trás. Entendeu o contexto da Bíblia? Então você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que saber contexto para você entender Bíblia. Então quando os apóstolos escreveram aquelas cartas, por trás tinha um contexto daquele tempo. Tinha um contexto daquele tempo. Então você tem que saber o contexto daquele tempo para entender as cartas de Paulo, para entender as profecias, para entender o que o Senhor Jesus lá falou. Embora que você é atualizado, mas para você tem que entender o contexto da coisa. Sabe? Então, você vê todas essas profecias aqui, ó, dos profetas. Profecia contra a Arábia, profecia contra Damasco, profecia contra a Babilônia, profecia contra os elamitas. Sabe? Esses povos aqui tinham comportamentos diferentes em várias coisas, mas eles estavam seguros, confiados em alguma coisa nos tempos deles. Eles confiavam em alguma coisa. Você não vê lá do profeta Jonas, da cidade de Nínive. Nínive tinha como muro o mar. E como é que você vai invadir uma cidade naquele tempo a cavalo pelo mar? Tiro e Sidom era uma ilha. Era uma ilha, rapaz, no meio do mar. Como é que um exército... Então você mora numa ilha do meio do mar. Como é que você dorme despreocupado? Porque para um exército se formar para tomar onde você mora, você vai ver ele se mexer há muito tempo. E você, sabe? Então a sua arrogância, a sua soberba, você fala que imagina, você vai até desprezar o exército. Imagina a nossa cidade aqui no meio do mar, o que vai invadir nós aqui? Então, entendeu? Por que tem essas profecias aqui? Você lê aqui em Jeremias 49, tem essas profecias aqui contra as nações. Então, isso aqui você entende o comportamento humano. Por detrás desses povos aqui, dessas pessoas aqui, um confiava numa coisa, outro confiava em outra coisa, outro confiava em outra coisa. Sabe? O ser humano é assim. Ele é arrogante, ele é soberbo, porque ele confia em alguma coisa. Ele confia em alguém, ele confia no dinheiro, ele confia no testa de ferro. O CCBista confia no ancião, o ministério confia no dinheiro, que tem muita irmandade, que dá dinheiro. E aí, sabe? Aí vem um crítico aqui que nem o Cavaleiro CCB, ele esnoba, ele fica arrogante por causa disso, rapaz. As pessoas têm uns testas de ferro, elas confiam em alguma coisa, por isso que elas se tornam arrogantes, soberba. Confiam no dinheiro, que todo mundo confia no dinheiro. Entendeu? Você tem que entender em contexto por que as pessoas são do jeito que são. Então, quando você lê a Bíblia, sabe? Aprenda contexto. Porque ler Bíblia é uma coisa, e você tem que fazer o que você entende. Quando você começar a entender Bíblia, você tem que praticar. Por que eu sou assim? Porque eu sei em quem confio, rapaz. Eu sei em quem confio, eu também. Isso vale para mim também. Por que eu sou assim? Porque eu sei em quem confio. Eu sei com quem me mandou eu falar coisas. Sabe? Eu não vou dizer isso para ninguém. Deus me mostrou. Deus não sei o quê. Não preciso falar isso, não. Eu falo assim, eu xingo o ministério e tudo, porque eu confio em quem mandou falar. E não é por sentimento, não. Sabe? Soberbo, arrogante, corajoso. Sabe? Há diferenças. Há diferenças. De uma pessoa soberba, de uma pessoa ser corajoso. De uma pessoa soberba, de uma pessoa arrogante, de uma pessoa que sabe o que está dizendo. E as coisas existem diferenças. Você precisa aprender a separar o que é uma pessoa soberba do que é uma pessoa corajosa. O que é uma pessoa arrogante do que é uma pessoa confiante. Cada um tem seu testa de ferro. O que você tem que escolher é o testa de ferro certo. No caso, Deus. No caso, Bíblia. No caso, o Senhor Jesus. No caso, pratique. Sabe?
Até mais.